E aí pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho para mostrar os parâmetros do robô na versão 3.12. Essa é a última versão. Eu fiz algumas mudanças no robô em relação à lógica, ao funcionamento, fiz umas melhorias. Então eu vou fazer esse vídeo porque o último vídeo do canal está na revisão 2.51, se não me engano, 2.51, que foi o início da explicação dos parâmetros. Então, como já mudou muita coisa, eu vou fazer um novo vídeo para o robô ficar mais detalhado, tá bom? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. O robô ele tem 4 estratégias dentro dele. Porém, só 2 estratégias estão habilitadas. As que estão habilitadas são a segunda estratégia e a terceira estratégia. A segunda estratégia é uma estratégia de distanciamento da média. Então, podemos operar a favor ou contra a tendência. A terceira estratégia ela é composta por 3 estratégias: inside bar, Dave Landry e preço de fechamento de reversão. Então tem essas 3 estratégias dentro da terceira estratégia. E você pode operar contra ou a favor da tendência, tá bom? Então eu vou estar mostrando todos os parâmetros, todas as configurações, como configurar o robô, para não ficar nenhuma dúvida, tanto para uma pessoa que está começando, quanto para uma pessoa que já está mais avançada, que já conhece já. A pessoa que está começando, ela vai ter uma certa dificuldade de entender algumas situações do robô, porque é uma situação de mercado. Então, assim, precisa estar estudando, entendendo como a estratégia funciona para você poder ajustar o robô. Esse é o princípio. Se você não souber operar, vai ficar complicado de você conseguir ajustar o robô, porque você precisa saber o que você quer fazer para você programar o robô, para ele fazer igual. O robô ele vem com os dados de default dele dessa maneira que está aqui. São os dados padrões. Ele não vem com horários ajustados, ele não vem com gerenciamento de risco ajustado. Tudo isso aqui precisa ser configurado. A estratégia ele não vem também com ela setada. Você tem que inserir os dados. Então você tem que definir tudo o que você quer fazer para o seu operacional. Não tem como pegar o robô e colocar no ativo e esperar que ele faça milagre. Não tem. Então, o importante aí é você entender o que você quer fazer no mercado financeiro e programar essa ideia no robô. Esse é o fundamento básico. Beleza? Então vamos lá. Ó, em configuração geral aqui, eu posso operar de duas maneiras. Eu posso escolher Day Trade ou Swing Trade. Day Trade, lá no horário, a parte de encerramento, o horário de encerramento, ele vai fechar a posição se tiver em aberta. Swing Trade, ele vai manter posições até o objetivo da estratégia, seja de meta, seja uma saída de média, algum objetivo que foi determinado, ele só vai sair quando esse objetivo alcançar, um stop loss. Então, o item 1.1, você vai escolher o tipo de operação, se é Swing Trade ou Day Trade, tá bom? O item 1.2, escolha a forma de operação. Que forma que é essa? Eu posso escolher o robô só para fazer compra,
só para fazer venda ou fazer compra e venda. Isso aí tem que ser bem escolhido. Por quê? Por exemplo, qual que é o problema de se operar ações vendido? É um problema muito sério. Então você tem que tomar cuidado, por exemplo, de colocar um swing trade e deixar a venda de ações. Por quê? Você é obrigado a alugar um papel. Então, não aluga de forma automática. Você tem que entrar em contato com a corretora, você tem que ver se tem o BTC disponível para aquela tipo de ação que você está vendido, porque você está vendido, você vai começar a especular o mercado. Então você precisa tomar esse cuidado, porque se você vender e não ter o cuidado de alugar o papel, você vai levar uma multa no terceiro dia da B3 de mais de 10% do seu capital investido. Então imagina que você está aí operando 100 mil reais, você já vai levar um prejuízo, uma multa de 10 mil reais, porque você vendeu sem ter a garantia para entregar aquele papel à pessoa que estava querendo comprar. Então é um problema muito sério. Então, nas minhas operações, eu só opero ações comprado, para não ter o risco de ter que ficar vendido e ter esse problema. Então, assim, ações eu só opero comprado. Não faço day trade em ações, só uso swing trade. Então, assim que eu trabalho. Mas aqui vamos deixar essa configuração para a gente configurar o mini índice. Tá? Então aqui, no item 1.3 eu tenho aqui, escolha o tipo de operação. Eu tenho 3 formas de operar. Esse robô ele foi programado para operar somente na B3. Eu ainda não programei ele para operar fora do Brasil, no Forex. Ele não tem estrutura para operar fora, ele só tem estrutura para operar no Brasil, na B3. Ele é um robô de conta net, ele não opera contra hedge, ele não faz compra e venda simultânea no mesmo ativo. Então assim, tem que tomar esse cuidado. Se você quer se sua conta hedge, ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar na conta net. A conta net, você compra e na hora que você mandar uma ordem de venda, ele zera a operação. Na conta hedge, você compra, se você vender, ele vende ao mesmo tempo. Então você fica com 2 ordens abertas ao mesmo tempo. E aí ele precisa fechar cada ordem individualmente, entendeu? Cada ordem são distintas na conta hedge. Então beleza, vamos seguir. No item 1.4 é o tempo gráfico. Aqui a gente vai escolher qual tempo gráfico que eu posso operar. Então eu posso operar 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Então aqui é o tempo gráfico. Como eu vou operar mini índice aqui, em forma de demonstração, eu vou configurar o robô para 1 minuto. Mas aí você vai escolher qual tempo gráfico que você quer operar. O item 1.5 ele vai imprimir no Expert todas as informações complementares do robô. Essas informações é mais para a área de programação. Então, por exemplo, eu quero saber um fundo confirmado, eu quero saber um topo confirmado, eu quero saber um status de uma variável. Então é mais para programação. Eu não aconselho habilitar, porque vai encher a aba de expert de informações que não vai servir para nada. Tirando o fundo e o topo, que é legal, o resto não vai servir para nada, entendeu? Então vamos lá. O segundo item é a tela de parâmetros. É a parte que você vai colocar o nome no robô. Então assim, o item 2.1, identificação do robô, é a mesma coisa que o número mágico. O número mágico é a identificação do robô. Cada robô ele tem que ter um número.
seria um nome, né? Mas é em número, é só número. Então cada robô tem que ter seu número. Por exemplo, eu vou operar 4 contas com um robô. Uma conta na Petrobras, uma conta na Vale, uma conta no Banco do Brasil, uma conta no Itaú. Então, assim, eu tenho 4 contas para operar com o robô. Quando eu for colocar o robô, eu tenho que ter o cuidado de colocar números diferentes. Então, o ideal é você criar uma lista. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai criar uma lista e, por exemplo, eu vou operar um mini índice. Aí eu vou colocar que esse robô seja o número 1. Aí eu venho, escolho o número, eu venho e escrevo o nome do ativo. No robô 2, eu vou operar, por exemplo, o dólar. Eu vou operar o dólar. E o número 3, eu vou operar a Petro. Vou operar a Petro 4. O 4, eu vou operar a Vale 3. O 5, eu vou operar o BBAS 3. O 6, eu vou operar YouTube 4. E assim por diante. Então você tem que criar uma lista com esses números para quê? Para você não correr o risco de duplicar o robô, porque se você esquecer e colocar o mesmo número, vai ter problema. O robô vai misturar as operações e vai criar um problema sério nas operações. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ser atento para não misturar número de robô, porque vai gerar um problema. Na verdade, vai gerar um problema e o resultado é prejuízo, porque ele vai começar a fazer tudo errado por conta que você esqueceu um número igual. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso. Você tem que ter essa lista salva. Então, é importante você ter a lista. Eu tenho minha lista salva. Olha, eu tenho minha lista salva. Então, eu sempre uso o mesmo número. Então, assim, eu opero essas ações aqui e eu tenho esse número já definido sempre. Então, assim, sempre eu vou usar o mesmo número para operar ações. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, é importantíssimo você ser organizado, ter essa organização, manter isso aqui em ordem. Para quê? Para esses números não se repetir. E esses números, eles são importantes porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Que é muito importante isso aqui. Imagina que você configurou aqui, ó, por exemplo, Sula 11, Sul América. Esse robô está configurado com o número 17. Então eu tenho que vir aqui e colocar o número 17 nele. Quer dizer que esse robô ele vai operar 17, Sul América. O que acontece? Toda vez que o robô for fazer as consultas, ele vai procurar ordens que ele colocou com esse número. Quando você mudar esse número para outro número, ele não vai achar mais essas ordens. Então, essa é a importância de você ser organizado e manter um certo padrão para o robô funcionar corretamente. E o detalhe, vou dar um exemplo para você aqui. Vou dar 2 exemplos que é importante. Vamos supor que você colocou lá o robô no ativo e aí ele está operando a segunda estratégia e está fazendo defesa e que esteja fazendo alguma coisa. Ele está fazendo defesa. E aí você está lá com 3 ordens na tela no ativo. E aí o seu MetaTrader fecha, por exemplo. Fecha
que acontece? Toda vez que o MetaTrader fechar ou remover o robô, você vai precisar inserir novamente o robô. Então, por exemplo, imagine que seu MetaTrader fechou lá e aí você vai precisar anexar novamente o robô. Por quê? Para ele poder rastrear as ordens. Então é importante que o robô você use sempre o mesmo número para ele poder rastrear as ordens que ele colocou nos ativos. É importante tem um mecanismo para você rastrear as ordens. Ele não rastreia de forma automática. Você precisa, se ele já estiver no ativo e o número for o mesmo, ele vai conseguir rastrear. Só que você vai precisar remover e colocar de novo para ele rastrear essas ordens. E aí ele vai fazer toda a sequência novamente. Então é importantíssimo manter os mesmos dados, é importantíssimo salvar o setup, porque você precisa trazer as mesmas informações que já estava. Se você trazer informações diferentes, pode ser que vai dar problema, porque ele vai levantar. Por exemplo, você está fazendo defesa, aí ele comprou 100, mais 100, mais 100 ações, 300 ações. Então, ele vai pegar essa somatória em função do que foi programado e vai montar de novo a estrutura. Então, é necessário, é importante você sempre manter organizado, manter um padrão, manter organização, sempre salvar. Isso aí vai ser fundamental para o bom funcionamento do equipamento, tá bom? Então vamos lá, número do robô, vou usar mini índice, é número 1 que eu coloco. Quantidade de lotes, 2.2, quantidade de contratos ou lotes padrão. Primeiro, cada ativo você tem que saber como é que ele funciona, qual que é o lote mínimo, quantidade de lote que ele opera. No Ibovespa, a quantidade mínima é 1. No futuro, no mini índice e no dólar, mini dólar. Se você for para o contrato cheio, o mini índice já são 5 contratos, então não é mais um. Então o que acontece? O robô não calcula automático. Então você tem que saber como funciona a quantidade de lote. Por exemplo, se você colocar um operando no cheio, vai dar erro no robô. Ele vai ficar tentando comprar um e não vai conseguir comprar um, porque lá você só compra o 25. Então você precisa conhecer a questão do ativo, como ele funciona. As ações, por exemplo, a Petro, todas as ações, normalmente, as ações, tanto preferencial quanto as ordinárias, o lote mínimo são 100 ações. Então você não consegue comprar menos de 100. Eu quero comprar menos de 100. Então você tem que mudar o código. O código você precisa ir para o fracionário. Vai ter um F na frente. Por exemplo, Petro 4 é a ação da Petrobras. Você quer ir para o fracionário, vai ser Petro 4F. E aí você precisa adequar, você precisa ir lá colocar o robô na Petro 4F. Ele não vai automático, ele não manda a ordem no fracionário. Você tem que pôr ele no código certo, entendeu? Então assim, essas particularidades você precisa entender como o robô funciona, porque assim, é uma questão de programação, cada um programa o robô de uma forma. Então assim, você precisa entender como eu programei, como o robô funciona, para você fazer a programação corretamente. Então assim, tem que prestar muita atenção na quantidade de lote, que isso é importante. O spread é o desvio até onde eu posso comprar. No mini índice eu deixo padrão 10, mas aqui você pode alterar. E no dólar e ações é 0, beleza? Isso aí é só o desvio entre o preço lá.
A função 2.4 habilita uma operação por candle. O que acontece? Eu posso programar o robô para ele ser scalp. E aí ele vem e pega, por exemplo, no mini índice ele vem, pega 20 pontos, sai. Ele entra, pega 20 pontos, sai. Entra, pega 20 pontos, sai. O que acontece? Se eu colocar uma operação por candle, habilita uma operação por candle. Quer dizer que eu vou fazer uma operação só. Eu vou fazer, deu gain e eu paro. Só vou poder fazer a operação de novo no próximo candle. Se eu coloco falso, eu posso fazer várias operações no mesmo candle. Então, se der sinal 3, 5 vezes, ele faz quantas vezes der o sinal no mesmo candle. Então, essa é a função, uma operação por candle. Às vezes é bom e às vezes é ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é interessante. Por exemplo, você vai usar uma terceira estratégia, um inside bar. E aí você está operando contra a tendência. Aí o inside bar ele dá uma venda. Aí você vende. E aí o preço não anda na venda e vai para compra. E aí o que acontece? Aí você colocou uma operação por candle. Quer dizer que aquela operação lá já foi feita, não vai fazer outra. Se você deixar falso, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ele fez a venda e tomou stop, ele volta comprado. Ele volta comprado no inside bar. Então assim, é um dos exemplos, entendeu? Então tem que saber o que realmente você quer fazer. Ó, o item 3 são indicadores. Então assim, eu tenho indicador de média primária, média secundária, média terciária, indicador de stop ETR. Então eu tenho esses 4 indicadores dentro do robô. Qual que é a ideia? O stop ETR não vai funcionar. Não está habilitado, ele está desabilitado, ele não vai funcionar nesse robô. Só vai funcionar as médias primária, secundária e terciária. A média primária, ela é a média que usa o sinal na maioria das estratégias. Então, na segunda estratégia, o sinal está na média primária. A média secundária é uma média maior de tendência. Então, assim, na segunda estratégia, ela sempre vai usar como seguidora de tendência. Então, assim, por exemplo, eu vou operar contra a tendência, vou usar só a média primária. A média secundária não tem importância. Eu vou operar a favor da tendência. Aí eu vou precisar das duas médias, a primária e a terciária. A primária e a secundária. Aí a primária é o gatilho, o sinal, e a secundária é a tendência. Por exemplo, eu quero que o preço ele entre a favor da tendência acima de 50 pontos, quando na média primária é de 9. Então, aí eu coloco uma média de, sei lá, 34, por exemplo, na secundária. E aí, quando as duas médias estiverem alinhadas e acontecer sinal, ele vai comprar. E aí ele vai comprar e vai executar todos os procedimentos que você vai precisar configurar, entendeu? Então aqui, resumindo aqui, as médias, para o robô funcionar você precisa habilitar, tá? Se não habilitar, por exemplo, vou operar a segunda estratégia, eu preciso da média, senão não vai funcionar. Tem que estar habilitada. A média terciária é só indicativo, se você quiser ver uma média no gráfico. Aí você habilita ela. É só para indicação. E o stop ETR também, você vai conseguir indicação no gráfico. Mas não vai ter estratégia com ele, tá bom? E aqui é o seguinte, ó, 3.1.1 se habilita. 3.1.2 é o valor da média primária. Aí você pode escolher qualquer valor. 3.1.3 é o método da média. Aí você tem vários métodos aqui: exponencial, simples, ponderar, tem vários aí. A constante de preço, que é o item 3.14, você pode mudar também. Eu não quero usar preço de fechamento, eu quero usar preço de abertura. Você pode mudar. O normalmente todo mundo usa é preço de fechamento, mas aí você pode mudar. Pode usar a máxima, pode usar a mínima, preço médio, tem várias opções que você pode alterar, tá bom? E o deslocamento, você pode pôr qualquer valor também.
para ele fazer uma compensação aí. Você tem a opção de mudar a cor, né? Tem essa infinidade de cores aqui, você pode alterar a cor das médias. E aí eu deixo padrão, ela fica padrão nessas cores aí, que são as cores que eu uso, né? Então eu já sei que minha média azul é sempre a menor, a média secundária é sempre a rosa e a média terciária sempre vai ser amarela, né? E o stop ETR, ele vai ter as linhas vermelha e verde, tá bom? É isso aí. Beleza. Horário padrão 4.1. O que quer dizer? Aqui é o horário de funcionamento do robô. Que hora que o robô vai iniciar a operação? Isso é importante você saber que horas que o ativo funciona. Por exemplo, mini índice e dólar, eles funcionam a partir de 9 horas. Mercado à vista de ações é a partir de 10 horas. Mas é importante você saber a fundo, bem detalhado, para você não fazer besteira. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou fazer um detalhamento aqui superficial para você entender. Por exemplo, você precisa entender que o mercado, antes da abertura, antes das 9 horas, ele tem um leilão. Então, 5 minutos antes, começa o leilão do mercado futuro. Então, se eu colocar o robô para ele entrar antes de 9 horas, ele vai entrar no leilão. Ele vai participar do leilão. Se eu colocar ele 9 horas, ele vai participar da abertura. Então você tem que tomar cuidado. Eu não recomendo entrar esse horário. Esse horário o mercado é muito volátil, perigoso e difícil de operar. 9 horas é um horário muito difícil. Meu operacional começa às 9h10. Então tá aqui, 9h10 eu começo a operar. Essa estratégia que eu vou ajudar aqui a configurar é uma estratégia que ela opera bem até as 9h50. Depois desse horário, ela não aguenta o mercado. E aqui é o horário de encerramento do pregão. Então aqui, 9h50 é o item 412 e encerramento de novas entradas. Então assim, depois desse horário ele não entra mais. Se ele tiver no trade, ele continua até sair da operação e não entra mais. Agora, se ele não tiver posicionado, depois de 9h50 não entra mais. E aí o horário de encerramento. Vou colocar aqui 17h30, que é o horário que eu uso também. Mas é importante você saber o horário de funcionamento de cada papel. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mini índice. Leilão 8h55, abertura às 9 horas. Quando geralmente ele funciona até às 18 horas. O mini índice. A bolsa muda muito esses horários, então tem que ficar atento. As ações, a mesma coisa, ela abre o mercado às 10 horas, 9h55 começa o leilão, às 16h55 entra de novo em leilão, às 17 horas encerra, às 17h30 começa o after, que é um leilão após o encerramento, e às 17h45 encerra o after. Então assim, esse horário ele muda com o horário de verão. Então tem que ter muita atenção, e a bolsa sempre muda o horário. Então tem que ter muita atenção quando vai mudar, porque assim, se você preencher errado o horário, você já vai ter problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou e coloco o robô para operar ações essa hora, 9 horas, não é horário de abertura das ações, sabe? E aí eu coloco para encerrar a operação às 17h30, só que o mercado ele já encerrou às 16h55, eu não posso mais ficar posicionado, entendeu? Eu até posso encerrar no leilão, mas aí já é mais complicado, porque o leilão você não sabe qual o preço que vai bater, tem variação de 2%, entendeu? Então assim, é meio complicado se deixar para encerrar no leilão. Então você tem que tomar cuidado como você vai operar,
qual horário que vai encerrar. Porque não adianta você colocar para encerrar ações às 17h30, sendo que o mercado encerra às 16h55. Você tem que encerrar antes, entendeu? Se tiver num day trade mesmo, tem que encerrar muito antes, né? Então tem que tomar cuidado. Os horários intermediários é horário para você poder operar numa lacuna diferente. Por exemplo, eu sei que esse setup eu posso operar de 9h10 a 9h50, mas vamos supor que esse horário, eu tenho outra brecha em outro horário que eu posso operar, que seja de meio-dia, aí aqui meio-dia ele inicia e às 13 horas eu encerro de novo, entendeu? Então eu posso operar esse horário, tá? E esse campo aqui, deslocamento da média, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você quer operar esse valor aqui, você tem que sempre adequar ele em função do valor intermediário, em função do deslocamento da média. Por exemplo, lá na média, na estratégia 2, eu configurei 50 pontos para ser meu disparo. E aí, se eu deixar zero aqui, eu vou ter problema, porque esse horário intermediário é porque assim, é para você poder variar o valor. Então, vamos supor que de meio-dia a 13 horas eu não quero operar com 50, eu quero operar com 70 pontos de deslocamento. Então, nesse horário aqui, nessa janela, eu vou operar com uma quantidade de pontos maior. Você entendeu? O menor que seja. Mas você precisa definir isso aqui na segunda estratégia. Lá na segunda estratégia, essa estratégia que eu estou configurando, ela é de 50 pontos. Ela é de 50 pontos. Mas aí, o que acontece? Eu quero mudar. Por exemplo, 10 horas o mercado fica incontrolável por causa das aberturas das ações. Então, por exemplo, aqui, eu quero operar 10 horas. O que eu vou fazer? 50 pontos é arriscadíssimo. Então eu vou operar com, sei lá, 150, você entendeu? Então vou colocar para não entrar tão fácil, porque o mercado é muito volátil essa hora. Entendeu? Então essa é a configuração auxiliar. E o outro, o intermediário 2, é a mesma coisa. Entendeu? Os valores intermediários tem que seguir essa mesma sequência. São 4 dígitos. Se você colocar errado, vai dar problema na estratégia. Então você tem que preencher corretamente. Entendeu? Então beleza. A intermediário 2 igual. E o horário de encerramento tem que abranger sempre todos esses intermediários aqui. Sempre para o final. Tá bom? O horário de encerramento, o robô vai fechar a posição a mercado. Então, se você estiver posicionado, o horário que ele estipular, ele zera a operação. Então vamos lá. Ó, o stop móvel, agora 5.1, stop móvel. Ó, esse campo aqui, ele vai funcionar só para a segunda estratégia. A terceira estratégia, ela não vai funcionar o stop móvel. O stop móvel só funciona com a segunda estratégia. Então, o que vai acontecer? Ó, no campo stop móvel, a gente tem duas opções. Ou eu faço um break-even, que é o preço chegar em um determinado valor, e aí eu coloco o meu stop. E eu tenho a opção de fazer o stop móvel, de puxar o preço quando o preço for andando. Então tem essas duas opções. Então a mesma coisa. Para me habilitar o stop móvel, eu preciso habilitar o campo 5.1, habilita stop móvel. E aqui vai ser assim, para vocês entenderem, ó. Índice, nós vamos falar de pontos. Imagina que o índice andou 100 pontos. Então assim, você comprou ele e ele andou 100 pontos. Você está ganhando R$20. Que 100 pontos no índice equivale a R$20. Você multiplica a quantidade de pontos por 20 centavos. Então você está ganhando R$20. Beleza. Desses R$20, eu quero que o robô traga meu stop para o meu preço de entrada. Então eu vou deixar 0. Entendeu? Aí o robô vai trazer para o preço de entrada. Ah, não, mas eu não quero
o preço de entrada não, quero 20 pontos acima do meu preço de entrada. Então vem e escrevo 20 pontos. Então vem aqui e escrevo 20 pontos, ó. 20 pontos. Beleza? Escrevi 20 pontos, então beleza. Então o que acontece? Toda vez que o preço bater 100 reais, o robô ele vai colocar o stop em 20 pontos acima do preço. Então nesse trade eu já não levo mais prejuízo. E o stop móvel? O stop móvel é para o preço andar junto com o deslocamento. Na verdade, o stop andar junto com o deslocamento do preço. Então o que vai acontecer? Vou dar uns exemplos aqui, ó. O break-even eu posso colocar ele negativo. Então se eu colocar menos 20 aqui, ele vai trazer o preço 20 pontos abaixo da minha entrada. Então eu posso colocar negativo, posso colocar no 0 a 0, posso colocar positivo. Então tem todo esse ajuste aí. O stop móvel ele vai funcionar igual. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou colocar que na hora que ele chegar em 100 pontos, ele vai iniciar minha operação. Então, tipo assim, quando ele colocar o break-even, o preço já vai começar a arrastar. Então, na hora que ele andar a 110 pontos, ele vai trazer meu stop para 10 pontos. Então, andou 5 pontos, ele aumenta 5 pontos. Andou 10 pontos, ele aumenta 10 pontos. Andou 20 pontos, ele vai aumentando. E vai puxando o preço. Até o preço voltar e estopar. Entendeu? Então o stop móvel funciona assim. Eu posso colocar, sei lá, 150. Aí 150 ele traz para 50 pontos. Então é muito simples. Como é que é? O preço de disparo para o break-even é o preço na hora que chegar, ele vai disparar o stop. E a distância é onde você quer colocar. Então assim, se eu quero pôr 20 pontos da minha entrada, você põe 20 pontos. Se você tiver em ações, quiser colocar 10 centavos da sua entrada, você vai pôr 10 centavos. É bastante simples, é só isso mesmo, entendeu? Então vou deixar desse jeito. Eu vou voltar aqui nas médias, porque essa estratégia aqui, ele usa a média de 7 e a média de 15, né? E aí eu vou deixar aqui falso, para não ficar poluindo demais o gráfico, beleza? Então vamos lá, o stop móvel a gente já passou, o stop ATR não vai funcionar, então vamos desconsiderar isso aqui. Stop das mínimas, ela vai funcionar só na terceira estratégia. Ela vai funcionar em todas as opções da terceira estratégia, tanto de sidebar quanto Dave Landry, quanto preço de fechamento de reversão. Então ela vai funcionar lá. Quando a gente estiver explicando na prática que eu te mostrar, eu vou mostrar como é que funciona essa opção aqui, ó. Mas é assim, só para adiantar, ó, habilita stop pelas mínimas e máximas. O que acontece? Essa opção 531 é assim, quando eu estiver operando o Dave Landry, eu vou colocar meu stop no candle anterior. Então o que acontece? Quando tiver o fechamento do próximo candle, ele vai trazendo meu stop em função das mínimas que for formando. Então se a mínima é maior, ele puxa. Se a mínima é maior, ele puxa. Ele vai puxando o valor das mínimas, entendeu? Então quando eu habilitar aqui, ele vai é como se fosse um stop móvel de mínimas. É um stop móvel de mínimas e máximas. É porque assim, mínimas quando você tiver comprado, máximas quando você tiver vendido. Então vai ser mais ou menos isso. Quando você habilita o Take Profit 0, ele vai tirar a ordem que tiver lá. Por exemplo, o Take Profit na terceira estratégia, você tem a opção de 100% da expansão, 161%, 200%, 261% e 461%. Você tem essas 5 opções aí de Take Profit. Quando você habilitar Take Profit 0, na hora que ele entrar, ele vai colocar lá o stop na posição que você colocou, mas no próximo candle ele vai remover a ordem e aí o mercado vai ficar sem alvo. E aí vai ficar sem alvo e vai usar a estratégia que você determinar, entendeu? Então beleza. Vamos agora pro
para a pasta 6, gerenciamento de risco. Esse aqui é a pasta mais importante do robô. Por quê? O robô, ele até funciona sem um gerenciamento de risco, só que tem estratégia que não vai funcionar corretamente, porque tudo precisa do gerenciamento de risco. Todos os cálculos que ele é feito envolvem o gerenciamento de risco. Por quê? O gerenciamento de risco é o coração do robô. É ele que não vai deixar você perder mais do que você planejou. É ele que vai zerar quando der um problema. Faltou comunicação, deu algum problema durante as ordens, é ele que vai zerar. Então, essa parte é o coração do robô. Tem que preencher tudo corretamente para não ter problema. Então, o primeiro campo você vai sempre habilitar, é o campo 6.1. Você vai colocar true aqui. Habilita o gerenciamento de risco. Sempre true. O saldo da corretora também é importantíssimo. O que acontece? O robô, ele opera só se tiver saldo. Ele tem um gerenciamento, ele olha o capital, ele olha o capital todo, ele vê se tem saldo. Então ele faz o gerenciamento pela corretora. Por quê? A corretora, você está operando ações, por exemplo, e você tem lá 10 mil reais. Aí vamos supor que você compra uma determinada ação e aí você usa 50% desse capital, 5 mil reais. O que acontece? A corretora ela não atualiza o saldo. Você compra os 5 mil reais, o saldo continua 10 mil reais. Só que a corretora ela já fez a dedução do seu saldo, mas ela não te informa na tela. Então você só tem mais 5 mil reais para poder fazer mais uma operação, por exemplo. Você só pode gastar mais 5 mil reais. O que acontece? O robô, ele gerencia tudo isso. Então quando você comprar uma ação de 5 mil reais, ele vai debitar do seu saldo e aí você só vai ter 5 mil reais para gastar. Se você quiser comprar uma ação de 6 mil reais, ele não vai permitir você comprar, porque você não tem saldo suficiente. Então ele vai tentar, ele vai pegar o sinal, vai ver que não tem saldo e não vai comprar. Então vai evitar de começar a dar erro, entendeu? Então isso é importante. Sempre deixar true. E aqui a simulação do valor é para você forçar um valor. O que acontece? Eu acho que a Rico, no MetaTrader deles, ele não trabalha com saldo. O saldo deles é 0, se eu não me engano é isso. Então assim, quando acontecer esse tipo de situação, você pode pôr falso. Você vem e coloca falso e aí força um valor, sei lá, 10 mil reais. Eu não recomendo fazer isso, porque aqui você vai ficar muito limitado. Você pode ser que você não tenha aquele saldo lá, você entendeu? E aí vai dar problema. Eu recomendo você colocar isso aqui só no backtest, por exemplo. O que acontece? No backtest, se você deixar aqui verdadeiro, true, vai dar problema, vai dar falha. Por quê? O robô, ele monitora o saldo que está na corretora. Durante o backtest, essa informação não chega até no robô. Então, toda vez que você for fazer um backtest, você coloca falso e coloca um valor grande, 1 milhão, 100 mil reais, para o robô poder trabalhar. Na verdade, eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui eu preciso desabilitar quando for backtest, para ele parar de olhar saldo, sabe, durante o backtest. Mas é uma pendência que tem no robô, tá bom? Então, sim, para corrigir a pendência hoje, nos backtests, você coloca falso e força um valor maior, tá bom? Ó, habilitar ajustar saldo de lucro. O que é isso aí? Ó, toda vez que essa opção tiver true, ele vai ajustar o saldo. Vamos supor que seu loss seja 100 reais. E aí o robô começou a operar e ganhou 20 reais. Então, quando essa opção estiver marcada, ajustar saldo,
esse loss que eu vou tomar não é mais R$100, é R$80, porque eu já ganhei 20. Então ele vem ajustando o saldo. Ganhei mais 20, o loss não é 80 mais, é 60. Então ele vai creditando o que você vai ganhando no seu saldo, no seu loss. E aí, por exemplo, vamos supor que seu loss é dos R$100. E aí você já começou a ganhar, já ganhou 100, já ganhou 200. Ou seja, quando você ganhar 200 e seu ajuste de saldo está ativado, você não vai devolver os 200 para o mercado e sair negativo. Ou seja, você vai tomar o loss de 100, você entendeu? Você vai tomar o loss de 100, só que como você tem 200, vai sobrar 100 ainda. Então, assim, essa é a função do ajustar saldo, tá bom? Essa quantidade de vezes que o robô pode perder é o valor do loss. Então, assim, eu quero perder 2 vezes o loss. Eu venho e coloco 2, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre deixo 0. Mas aqui... mas assim, 0 ou 1 é a mesma coisa, entendeu? Só vai ter efeito, eu quero perder 2 vezes o valor. Só começa a ter efeito a partir da segunda, 2 vezes o valor. Então aqui, metas diárias de ganho, por exemplo, eu vou colocar aqui R$100. Eu quero ganhar R$100 e essa estratégia que eu vou montar, ela perde R$260, tá bom? Ó, essa questão toda aqui, ó, é a questão de proteção do robô. Então aqui, ó, 6.8, habilite zerar a posição caso ocorra alguma falha no robô. Então assim, se essa opção estiver habilitada, qualquer falha que acontecer, o robô vai zerar, seja de comunicação, seja uma ordem que deu falha, tudo que tiver ele vai zerar. Então, se você não quiser que zere por uma falha, você deixa falso, mas eu não recomendo. Eu sempre uso true. Habilitar zerar a posição caso ocorra o stop loss igual a 0. Vamos supor que ele comprou e ficou sem um stop. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, ele conta 5 segundos e zera. Se eu habilitar, entendeu? Então, desculpa, não conta 5 segundos não. Ele vai contar o tempo que tá aqui, ó. O tempo de espera, 10 segundos. Entendeu? Então, assim, se eu tiver com a posição 0, ele vai contar, por exemplo, coloquei 10 segundos. Aí ele vai contar os 10 segundos e vai zerar. Tá bom? O que acontece? Esse aqui é o tempo que eu vou dar de delay. 10, 20, 60, é tudo em segundos. Aí você escolhe. O default é 10 segundos. O 6.11, habilitar a tela de alerta para zerar a posição. É assim, se eu deixar aberto, true, se eu deixar habilitado, toda vez que demorar o robô demorou para colocar a ordem, porque a corretora está lenta, que seja algum problema de internet, ele vai aparecer um alerta na tela. Aparece uma tela fazendo uma contagem. Por exemplo, se você colocou 10 segundos, ele vai aparecer a tela e vai aparecer, geralmente é os 5 segundos. Eu coloquei a loja como 5 segundos. Então você colocou 10 aqui, ele vai contar os 10, mas só vai dar o alerta na tela de 5 segundos. Entendeu? Então vai ser dessa forma aí. Eu tomei uns stops essa semana com 20 segundos aqui, ó. Teve um problema de comunicação aqui, eu tomei stop em todas as minhas contas. Mas tudo bem. Ó, a primeira estratégia eu não vou comentar porque ela está desabilitada. Vamos passar para a segunda estratégia, que é canais de frequência da média, ou distanciamento da média. Então a mesma coisa, eu vou habilitar a estratégia, true, vou escolher o tipo de operação, contra ou a favor. Esse campo aqui, ó, 8.11, cara, esse campo aqui ficou no lugar errado, ele tinha que ter ficado aqui embaixo, ó, no 8.3. Ó, o que acontece? Ó, eu vou operar contra a tendência, tá bom? Se eu fosse operar a favor da tendência, eu tenho duas opções de operar a favor da tendência. Eu posso operar ele tocando na média, ou seja, abrir o mercado acima da média. Aí o que acontece? Se eu colocar que ele precisa tocar na média,
Você entendeu? Ele precisa retornar, o preço precisa voltar na média para ele habilitar e eu poder entrar na operação. Se eu colocar falso aqui, ele vai entrar já no distanciamento da média. Vai entrar lá em cima, comprado, e vai tentar levar na tendência. Entendeu? Então, assim que funciona o estoque na média. E aí, esse distanciamento aqui, ó, distanciamento da média primária para reset. Por exemplo, eu quero que 0, ele tem que encostar na média, o preço tem que bater na média. Se eu colocar, por exemplo, no índice 20 pontos, então quando o preço chegar a 20 pontos da média, não precisa encostar na média, ele já reseta e já me dá condição de poder operar a favor da tendência, entendeu? Então assim que funciona esses dois ajustes. Então beleza, essa operação que é contra a tendência. Outra coisa, ó, a favor da tendência que é importante. O que acontece? Ó, a parte de zeragem a favor da tendência é assim, ó. Você comprou acima da média. Na hora que o preço ficar abaixo, o valor do preço estiver abaixo da média, ele zera. Se você colocar true aqui, ó. Entendeu? Então assim, você comprou acima da média, bateu abaixo da média, ele zera. Quando tiver habilitada a saída na média. O primário e o secundário, né? Que você pode cancelar, você pode zerar a operação tanto na primária quanto na secundária. Então, beleza. Qual que é o problema? Ó, aqui não tem problema nenhum. Então, você escolhe, por exemplo, aqui você pode pôr para zerar com os aumentos de mão. A gente tem 10 aumentos de mão no robô. Então, eu só vou zerar quando bater no 10º aumento, os 5 aumentos, entendeu? Dependendo da estratégia. Essa estratégia, ela funciona assim, ó. Eu vou zerar a partir do primeiro aumento de mão na média primária. Na média primária, a partir do aumento de mão. E aí, na média secundária aqui, ó, eu vou zerar também a partir não, aqui, ó, aqui é da segunda e aqui é a primeira. Então assim, aqui eu vou ter 2 aumentos de mão. Quando eu bater o segundo aumento de mão, eu zero na média primária. Quando entrar o primeiro aumento de mão, eu zero se bater na média secundária. Só que eu vou operar contra a tendência, beleza? Então, essa foi a operação. O distanciamento da média aqui é 50 pontos e o alvo é 50 pontos também. Na verdade, é 20 pontos essa estratégia. Então é isso aí. Então estou montando a estratégia de operar contra o mercado. E aí eu vou operar dessa forma aí, tá bom? A terceira estratégia eu não vou comentar lá agora, a gente volta nela daqui a pouco, porque a gente vai fazer uma simulação aqui, tá bom? A quarta estratégia também eu não vou comentar ela, porque ela não está operacional no robô. E eu vou comentar sobre os estágios aqui, ó. Aumento de posição, ó. A gente tem 10 aumentos de posição. Isso aqui é um perigo. Tem que ser bem usado, porque isso aqui é preço médio. Preço médio já é perigoso, entendeu? Porque você está contra o mercado, você vai estar negativo. Então você tem que tomar bastante cuidado. O que acontece? Lá em cima, ó, eu habilitei o stop móvel. Tá vendo? Ó, habilitei o stop móvel 100, 0. Vou colocar 100, 0 aqui para ficar igual, só para não ficar diferente. Aí o que acontece? Nos aumentos de posição, ó, eu vou habilitar o estágio, true. O volume, eu vou entrar com um contrato, mais um contrato. E vou entrar com 150 pontos. Acho que é 2 contratos aqui, ó. Vou entrar com 2 contratos, 150 pontos. Como eu habilitei o break-even e o stop móvel, assim, não tem como trabalhar só com um. Não posso colocar só break-even ou só stop móvel. Não tem como trabalhar só com um. Você tem que trabalhar com os dois. O robô, eu não projetei ele para trabalhar só com stop móvel, só com break-even. Então é importante você sempre deixar os dois preenchidos. Por exemplo,
esse aumento aqui tem esses campos aqui porque eu posso colocar um valor diferente daquele. Por exemplo, ó, lá tá 100, 0 e 100, 0. Quer dizer, que andou 100 pontos, eu trago para o meu 0 a 0. No segundo estágio aqui, eu vou entrar com 300 pontos e vou bater 4 contratos. Opa, aqui. 4 contratos com 300 pontos. E aí eu posso mudar o valor. Eu posso, em vez de usar 100, eu vou usar 50. Entendeu? Então eu estou usando, eu tenho essa opção de poder mudar o break-even de acordo com o estágio. Quanto mais eu vou aumentando, eu posso diminuir para sair mais rápido do trade, entendeu? Então essa é a configuração. Eu vou salvar ela. Vou salvar a configuração. Vou salvar na área de trabalho aqui, ó. Segunda estratégia contra a tendência. Salvei aqui. Ó. Então nós vamos fazer uma simulação, ó. Uma simulação. Ó, vou escolher qual que é o robô, o nome do ativo, qual o gráfico. Eu estou no M1. O dia vai ser sexta-feira mesmo, entendeu? E aqui sempre fica o USD, ó. Aí você tem que escrever BRL, ó, senão não funciona. Ó, BRL, sempre tem que escrever isso aí. E aqui, ó, modo visual com exibição de gráfico. Eu vou marcar para não poder ver o gráfico. Então aqui, ó, vou fazer uma simulação, tá vendo? Ó, vamos ver o que vai acontecer agora, ó. Tá meio lento, deu algum problema. Vamos ver o que escreveu aqui, ó. Servidor está desligado. Histórico. Checou histórico. Vamos ver aqui. Peraí. Gráfico M1, MV. Vamos ver se MV. Ó, não tô conectado, tá vendo? Então, não vou conseguir simular aqui, porque a internet caiu. Tá chovendo aqui, cara. Putz, fazendo um vídeo bem chovendo. A internet caiu. Tá conectado, mas eu não tenho conexão. Eu não consigo simular. Então vamos lá, vou voltar nos parâmetros lá. Acho que voltou agora. Ó, conectou novamente. Então vamos simular lá. Voltou a internet. Vou conectar. Olha lá, ó. Ó, então o que ele vai fazer? Ó, abriu, foi muito rápido, mas ele não operou no início, ó, tá vendo? Ó, só operou 9 e 10, ó. Então ele abriu, fez um trade, abriu, fez outro, ó. Ó, aqui ele tá defendendo, ó. Saiu, tá vendo? Então ele operou a 9,50, ó. Aqui já não opera mais, tá vendo? Então nesse dia fez R$40, tá vendo? Ele operou esse horário, a janela do mercado é mais estreita, então dá para operar um contra-tendência, porque o mercado não pega tendência. Enquanto não abrir o mercado de ações aí, ó, você vai ver agora, o mercado vai começar a pegar tendência, ó, vai para queda agora, ó, e aí vai embora, tá vendo? Ó? Pegou tendência. Então assim, esse setup não aguenta esse movimento aqui, ó. Com certeza aqui é stop, entendeu? Aqui já foi quase, ó, que deu uma porrada muito grande. Aqui é stop. Então assim, esse setup aqui de contra-tendência dá para operar só nessa janela de 9,10 a 9,50. Não dá para operar mais. Operar mais é pedir para tomar stop, entendeu? Não aguenta. Então é isso. Então beleza. Ó, eu mostrei o segundo setup. Vou colocar aqui para ele operar aqui, só para vocês verem aqui, ó, a favor da tendência. Então aqui, ó, a favor da tendência, com aumento, eu vou desabilitar saída na média, senão eu vou ter problema. Qual que é o problema? Eu vou explicar a condição. Por exemplo, ó, por que tem que habilitar saída na média? Porque eu vou ter várias condições que vai me gerar um problema. Por exemplo, se ele vai fazendo aumento de mão a favor da tendência e o preço, aí eu tenho duas condições que eu vou começar a ter problema. Por exemplo, o preço, eu posso fazer defesa e o preço ficar acima da média, e eu posso começar a fazer defesa e o preço ficar abaixo da média. Você entendeu? Então tem duas condições
que não tem como eu definir qual que eu quero, porque eu vou acabar tomando stop, entendeu? Tipo assim, se eu posso definir que eu vou tomar stop se o preço ficar abaixo da média, aí eu vou levar stop. Só que aí o que acontece? Vamos supor que eu entro na defesa e o preço já tá abaixo da média, aí ele zera já na hora, entendeu? Então assim, a favor da tendência, eu não recomendo usar o stop. Só se você estiver operando um contrato, aí dá certo, entendeu? Se você estiver operando um contrato, se tiver um contrato, não, desculpa. Se você estiver operando a favor sem aumento, aí você abaixou da média, ele sai. Aí vai funcionar, beleza. Agora, com defesa, já tem um tanto de problema, porque o preço pode estar abaixo, pode estar acima, então não define, entendeu? Então, o mais correto é o seguinte: você deixa desligado o saída na média, você entendeu? E aí o que acontece? Quando o preço passar para cima da média, você vem e habilita. Com o robô ligado, não vai ter problema nenhum. Aí, se o preço bater na média, ele sai. Entendeu? Eu não coloquei na lógica porque ficou muito assim subjetivo e eu acho que é melhor deixar fora, entendeu? Se alguém quiser me dar alguma sugestão aí para me fazer, eu pensei aqui, eu cheguei ao termo que não compensa fazer uma lógica, porque eu vou ter várias variáveis, entendeu? Pode acontecer de estar em cima da média. Eu podia até calcular assim, toda vez que o preço médio estiver acima da média, na hora que ele entrar para baixo, eu zero, entendeu? Só que talvez não é isso que eu vou querer na operação. Então assim, eu pensei várias hipóteses, mas eu cheguei a um consenso que é melhor não fazer uma lógica para isso. Porque se você está fazendo defesa, você entendeu? A favor da tendência, você não vai querer sair na média, sabe? Então assim, essa é a ideia, né? Você vai querer defender para que quando o preço estiver acima da média, ele ir embora. Então para que você vai sair na média? Né? Aí você vai sair no começo da subida e vai perder o movimento. Então assim, eu não coloquei não. Então vou fazer um teste aqui, ó, com a saída da média, ó, pra você ver, ó. Nós estamos na média. Aqui tem duas formas de operar, ó. Eu vendi porque a média tá para baixo, vendi. Aqui eu comprei, vendi, ó, vendi, tomei stop, tá vendo? Batendo na média secundária. E agora eu vendi também. Aqui eu vendi, defendi, na verdade nem tomei stop, né? Aqui eu vendi mais um e tô vendido mais aqui, ó. Tô fazendo defesa, né? Ó. Não é stop não, não tá habilitada a saída na média não. Ó. Então vendi de novo. Ó, vou vender de novo. Aí como o mercado vai cair, ó. Então deu bom aí, tá vendo? Então eu operando a favor da tendência, tá vendo? Ó, o mercado tá caindo, eu tô vendendo. O mercado tá subindo. Aí o que acontece? Você vê que eu coloquei, ó, o toque na média está desabilitado, ó. Então assim, ó, eu só vou vender, ó, quando eu habilitar aqui, ó, true, eu só vou vender quando eu bater na média, quer ver? Ó, presta atenção, ó. Então tipo, seguinte pessoal, eu parei o vídeo e voltei novamente porque eu fiz umas mudanças no parâmetro, ficou até meio confuso aqui. Eu peço perdão, mas eu fiz umas alterações aqui, ó, na segunda estratégia. Eu mudei de lugar para ficar mais fácil o entendimento, sabe? Então coloquei aqui, ó, porque esse assunto aqui tem a ver se você for usar a favor da tendência, então habilitar toque na média, por exemplo, é melhor estar aqui próximo, entendeu? E o distanciamento também. Isso aqui estava esse aqui estava mais aqui no final, eu trouxe aqui para frente. Então foi essa modificação que eu fiz. Mas aí o que eu quero que vocês entendam, ó, operando a favor da tendência com a segunda estratégia e habilitando o toque na média aqui,
esse distanciamento da média primária aqui para o toque é o seguinte: eu não quero que por exemplo, que o preço encoste na média. Eu quero que chega na região ali de 50 pontos, 100 pontos. Então eu vou definir aqui, se for uma região, eu vou colocar a quantidade de pontos, 50 pontos, que seja da região da média, 100 pontos, entendeu? Então eu vou fazer isso. Vou fazer uma simulação aqui só para ver como é que vai ficar operando com toque na média. Então aqui, ó, ele precisou encostar na média, ó, encostou aqui na média, só que aqui não deu deslocamento, 50 pontos. Aqui já teve os 50 pontos de deslocamento, ó. Então, o que acontece, ó? Aqui, ó, ele já vendeu, ó. Aqui ele já vendeu, ele já vendeu dois, assim, já defendeu uma vez, né? Passou rápido, ó, e aqui ele já vai sair com gain, ó. Ó, saiu com gain. Nossa, agora caiu com força. Então, ó, fez mais um. Acho que o horário tá até 17 horas, ó. Ó, então bateu meta aí, ó. Vendeu, só que ele pega pouco ponto, né? Ó, perdeu essa operação, fica um pouco scalp, ó. Fez, defendeu, voltou. Então essa é a operação na média. Então, quando você optar por colocar na média, o preço tem que ir lá. Aí você tem a opção de escolher. Você vai pôr uma região com um valor aqui, e 0 quer dizer que ele precisa encostar na média, entendeu? Aí aqui é a saída primária na média, a favor da tendência, eu já expliquei aí, né? Mas a favor da tendência não habilitar a saída na média, por conta que você vai habilitar se você não for fazer defesa. Agora, se você for fazer defesas a favor da tendência, não habilite saída da média, porque o robô ele sempre vai zerar quando o preço estiver acima, e se você comprou a favor da tendência e o preço está abaixo da média, ele vai zerar, entendeu? Então você tem que saber esse procedimento, beleza? Então tá bom, eu vou iniciar agora a terceira estratégia. Falar sobre a terceira estratégia. Então vou desabilitar aqui a segunda. E aí a terceira estratégia, nós vamos ter três formas de operar: inside bar, Dave Landry e preço de fechamento de reversão. Tá aqui as três formas. Eu vou operar agora com inside bar. Então eu vou habilitar a estratégia, coloco true, escolha a estratégia, vai ser inside bar. Essa opção aqui, ó, habilita candle do dia anterior, ela é mais para operar no tempo diário, porque aí você precisa voltar um candle do dia anterior. Então assim, se eu for operar diário, eu habilito essa opção. Se eu não colocar essa opção no diário, eu não vou operar, porque ele vai considerar só o dia. Então o dia não vai ter candles para trás para ele analisar a estratégia. Então, e aqui é o seguinte: se eu for operar num tempo menor também e quiser olhar os candles do dia anterior, eu habilito. Então eu vou vir aqui, habilito para ele olhar os candles anteriores. Aqui, habilitar a entrada a favor da média, aqui é para me operar a favor da tendência ou contra. Então se eu habilitar, eu só vou operar se o preço estiver acima da média. Se eu quero comprar, eu só vou comprar quando o preço estiver acima da média. Se eu vou vender, eu só vou vender se o preço estiver abaixo da média. Então é isso. Esse 9.6 aqui, ajuste de stop, valor mínimo ou máximo. O que é? Isso aí é o seguinte: o stop sempre vai ser o valor mínimo. Então assim, se o candle deu Dave Landry e a mínima desse candle foi tipo 100 mil pontos, quer dizer que o stop está ali em 100 mil pontos. Aí se eu quiser colocar um ajuste
para ficar abaixo desses 100 mil pontos, aí eu vou colocar, por exemplo, se eu colocar aqui 50 pontos, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir 50 pontos dos 100 mil pontos, então vai ficar 99.950 pontos, entendeu? Aqui é para você conseguir colocar, você deslocar o preço um pouco para não ficar muito justo no valor mínimo, que geralmente o preço bate no mínimo e volta. Então você põe um valorzinho aí para você fugir desse stop aí, entendeu? O spread, ó, habilita ajuste de spread máximo. O que é o spread? O spread é o seguinte, o que acontece? Vamos supor que, como a gente está usando em sidebar, vai ser mais ou menos assim, ó, quer ver? Ó, deixa eu... Vou explicar esse spread na hora que eu pôr o gráfico, vai ficar melhor. Aqui você consegue ajustar o spread. O spread vai ser quantos pontos ele vai poder comprar acima do rompimento, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que deu o sinal, só que aí tá com... Você coloca lá que você vai comprar com 50 pontos. Só que aí esse sinal que deu foi do dia anterior. E aí o mercado abre com gap. Então, você colocou lá tipo 50 pontos, você não vai entrar na operação. Se o preço voltar no candle e der os 50 pontos, aí ele entra, entendeu? E aí, valores iguais é para descaracterizar a estratégia. Aí ele vai olhar como se os candles fossem iguais. Eu não gosto de usar. A escolha do candle é para colocar o stop. Então, aqui, ó, 9.10. Eu posso usar o candle anterior ou o candle atual. Por exemplo, isso aí é mais para inside bar. No inside bar, geralmente o candle é muito pequenininho. Então, tipo assim, você pode levar uma violinada. Então, geralmente você usa o candle anterior, que tem uma amplitude maior, que vai ter uma segurança maior no stop. Mas vai ficar mais caro o stop também, entendeu? E aqui, ó, são os objetivos de gain. Tá vendo? Então, tem 5 opções de objetivos: 100%, 161%, 200%, 261% e 461%. Então tem esses objetivos aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui em 460 e nós vamos procurar inside bar, uma contratendência aqui no índice. Então aqui, ó, ele vai procurar inside bar. Vamos lá. Travou. Esse backtest é triste. Vou voltar. Vamos ver se agora vai. Não foi de novo. Ó, true, tá marcado certinho. Agora vai. Vamos fechar aqui. Vamos fechar e começar de novo. Quando começa assim é triste. Então, ó, vamos fazer um inside bar agora. Ó, inside bar tá lá. Vou salvar aqui a configuração. Terceira estratégia, inside bar. Então, beleza, ó. Então vamos lá. Vamos ver se agora vai. Ó, agora foi. Ó, o que vai acontecer aí? Assim que formar um inside bar, deixa eu alterar aqui, que operar inside bar num minuto aqui vai ser ruim demais. Um pouco de 10 minutos que é melhor para operar a estratégia. Um minuto aqui vai ter muito stop. Então ó, vamos operar 10 minutos. Ó. Então o que o robô vai fazer? Já travou de novo. Olha lá, ó, a tendência de baixa, porque o preço está abaixo das médias. Então ele vai procurar um inside bar aí, ó. Quando formou um inside bar, como eu não coloquei as médias para ele seguir, ele vai fazer tanto compra ou venda. O sinal que der primeiro ele vai operar, ó. O que aconteceu? Tá vendo, ó? Aqui eu tenho um candle de referência. Esse candle que é o inside bar, ele tá dentro desse candle aqui, ó.
A máxima do candle de referência é maior do que a máxima do candle do inside bar. E a mínima é menor do que a mínima do inside bar. Então o que ele faz? Aqui ele já acabou tomando stop, ó. Acabou tomando stop, ó. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tomou stop já. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ó. Aqui tomou stop, tá vendo? Então assim, eu coloquei 0 lá, tá vendo? Então bateu, já era. E aqui, se eu tivesse colocado no candle anterior, não tinha tomado stop, tá vendo? A mesma coisa, aqui, ó, coloca no candle anterior o stop, ó, que é mais seguro. Aqui com certeza estava já na operação, ó, levando isso aqui tudo de alta, ó. Entrei de novo, vamos ver. Então aqui, ó, ele entrou, candle de referência, inside bar, ele entrou, comprou, pôs o stop, pôs o gain, e aí vamos ver se o mercado vai, ó. Ó, vai levar stop aí de novo, ó. Estopou, tá vendo? Então o que acontece? Se você, ó, acabou levando 2 stop, tá vendo? Acabou levando 2 stop. O que acontece? Ó, porque eu não coloquei certo o stop na região certa, acabei saindo do trade, ó. Se eu coloco, ó, eu tô operando inside bar. Então se eu coloco aqui, olha pra você ver. Vou colocar mais aqui, ó. Deixa assim mesmo. Ó, então vamos lá, ó. Inside bar, beleza, ó. Ó, o valor mínimo eu vou puxar, sei lá, 50 pontos abaixo, ó. 50 pontos para garantir. E vou colocar o candle anterior, ó, candle anterior. Olha lá, ó. Então meu stop vai estar 50 pontos abaixo do candle. Mas isso aqui também tá difícil. Ó, 50 pontos abaixo do candle. Quando eu entrar no inside bar, ó, quando ele formou o inside bar, ó, formou o inside bar. Ó, formou o inside bar, eu entrei na contra-tendência. Ó, se eu tivesse usando a média primária só aqui, ó, eu tinha entrado a favor, tá vendo? Ó, se eu tivesse colocado as duas médias, não entrava. Ó, tá vendo? Ó, meu stop tá 50 pontos desse candle aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou abaixo. Então, e agora ele vai, ó. Ó, foi lá, pegou R$100. Saiu. Entendeu? Então é isso. Então vamos fazer agora. Vamos fazer o Dave Landry. Ó, Dave Landry. Como é que é o sinal do Dave Landry? Dave Landry, vou mostrar aqui o sinal, ó. Deu problema de novo. Ó, o Dave Landry é a seguinte forma, ó. Não foi de novo. Ó, Dave Landry. Vamos ver se vai agora. Ó, foi. Então beleza. Ó, aqui, ó, formou um Dave Landry, tá vendo? Ó, aqui formou um Dave Landry. Por quê? O Dave Landry é quando tiver essa característica aqui, ó. Essa mínima é maior do que essa mínima é maior que essa mínima. Quando tiver 3 candle formando, quando tiver essa formação de 3 candle e existir o rompimento dessa máxima, eu entro comprando com stop aqui embaixo. Aqui eu já levei stop. Aqui eu levei stop, ó. E aí ele vai procurar de novo, ó. Ele vai procurar de novo o sinal, ó. Ó, tem 1, 2, eu tenho que ter um candle abaixo desse. Ó, vamos ver se vai ter. Ó, não tive, mas aqui agora resetou, ó. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Então esse candle aqui, ó, no fechamento, ele vai ser o candle que vai dar o gatilho de entrada, ó. Vamos ver, ó, se vai dar a entrada, ó. Quer ver, ó? Ó, eu tomei um stop aqui, aí agora ele vai procurar de novo a operação, ó. Vamos ver, aí no fechamento do candle, ele tem que romper a máxima, ó. Se ele romper, ó, vamos lá, vamos esperar para ver, ó. Ó, ele tá indo. Se acelerar aqui vai passar muito rápido.
Olha lá, fechou. Então aqui eu tenho informação derivando porque essa mínima está aqui. Então se esse candle aqui agora romper essa máxima, eu vou entrar comprando com stop. Olha lá, ó. Aí o que aconteceu? Ó? Onde eu pus o stop? Coloquei errado. Porque o stop tinha que estar aqui embaixo. Ó. Tinha que estar abaixo do candle anterior. Aí no Devilando eu não posso usar o candle. Desculpa, eu fiz errado. Aqui tá no candle anterior. Aí o candle anterior é esse, ó. Porque esse é o candle de referência. Então o candle anterior é esse. Tá 50 pontos abaixo desse candle. E na verdade eu tenho que usar o candle atual. Então no Devilando, provavelmente eu vou tomar stop aqui, ó. Tomei stop, tá vendo? Ó? Tomei stop porque eu não coloquei o parâmetro correto, ó. Então assim, no Devilando, eu tenho que usar o candle atual. Ó, o candle atual. E aí fica certo. Aí o stop vai ficar na região certa. Tá sem média aí, mas tá bom. Só pra gente ver aqui, ó. Olha lá, fez, tomou stop. Aí, ó, entrou. Aí agora eu pus 50 pontos aqui abaixo, ó. Esse é o candle atual. O candle atual é o candle de disparo, ó. Aí agora tá bem posicionado, ó. Foi lá e pegou R$100. Entendeu? Então, uma operação certeira aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O preço de fechamento de reversão vai ser assim, ó. Quando tiver uma mínima, ó, por exemplo, aqui, ó, só que aqui eu vou ter um preço de fechamento de reversão, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, preço de fechamento de reversão. Preço de fechamento de reversão, na teoria não usa média. Ele vai, o fechamento, ele vai ser assim, ó, o fechamento vai ser maior do que o fechamento anterior. Deixa eu mostrar aqui o setup. Ó, o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Vai ser essa condição aqui, ó. Quando esse candle aqui, ó, a mínima dele for maior do que essa mínima, e esse candle aqui, ele fechar, o fechamento dele for acima desse fechamento, ó. Então esse fechamento aqui foi negativo, tá abaixo, e esse aqui fechou acima, tá vendo? Então aqui, ó, o fechamento desse, ó, 415, e o fechamento desse vai estar acima, 425. Então aqui tem um preço de fechamento de reversão, mas aí ele entra na máxima comprando para levar, só que tomou stop. Vamos ver onde que vai ter outra entrada, ó. Não teve entrada. Vamos ver, ó, não teve entrada mais, ó. Setup não deu entrada. Tá vendo? O setup não deu entrada, mas não teve nenhuma condição, ó. Nenhuma condição. Aqui, ó, no caso, ó, aqui não deu. Aqui não deu. Ó, aqui deu, hein? Aqui. Aqui deu condição. Fechou. Engraçado, aqui deu condição. Por que não entrou aqui? Fechou acima aqui, ó. Fechamento 150, 165. Aqui deu condição. Vamos ver por que não entrou. Então, aqui no atual. Eu vou ter que olhar a regra lá. Fiquei em dúvida agora. Aqui pra mim tinha dado condição, né? Pois é, mas é isso aí, então. Então, terceira estratégia são essas aí. Beleza?
Se tiver alguma dúvida, é só me procurar aí que a gente tenta ajudar vocês aí.